A situação financeira do Rio de Janeiro fez com que o estado encerrasse o primeiro trimestre com resultados negativos bem acima da média nacional. Enquanto a taxa de desemprego aumentou cerca de 25% em todo o país, o crescimento no Rio foi de 45%. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Pedro Nevilho. Pedro, o que acontece é que a falta de emprego acaba afetando outros setores aí, como o comércio. Pois é, o comércio sofre sim, Cecília. Boa noite para você. Boa noite a todo mundo que acompanha a Globo News. Olha só, no Brasil inteiro o comércio vive uma fase difícil, o varejo, né? Só que no Rio de Janeiro, ainda mais. O Rio está entre os estados que estão se destacando negativamente no varejo. Olha só, a média nacional na comparação entre o primeiro trimestre desse ano com o primeiro trimestre do ano passado, no Brasil, a média nacional foi queda de 3% no varejo. Só no Rio de Janeiro a queda foi de 6,1%. Isso aí tem a ver, entre outros fatores, com o desemprego. Também nesse quesito desemprego, o Rio de Janeiro está pior do que a média nacional. Em um ano, aumentou o desemprego 26% no Brasil, enquanto que só no Rio de Janeiro, 45%. Para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa comparação do Rio de Janeiro com a média nacional, estou aqui com o professor Mauro Osório, professor economista da UFRJ. Boa noite, Mauro. Como é que você compara esses cenários? Olha, boa noite a todos. O problema do estado do Rio de Janeiro, de fato, é particularmente grave. Essa questão da falta de pagamento de funcionários, essa questão da polícia não estar sendo pago adequadamente, essa maior taxa de desemprego, está gerando uma violência maior no Rio de Janeiro. O aumento de roubo de cargas aumentou, comparando abril desse ano com abril do ano passado, em torno de 50%. Um problema grave, acho que nessa discussão, é que existe um diagnóstico errado da parte de muita gente. Quer dizer, o problema da crise do Rio de Janeiro não foi um problema de aumento de gasto, foi um problema principalmente de queda de receita, além de vir o estado do Rio de Janeiro de decadência, uma decadência de décadas, então a gente entra nessa crise muito mais frágil. O que isso traz de problema? É que na verdade, nós só sairemos dessa crise com a participação efetiva do governo federal. E interessa, inclusive, ao governo federal, porque o governo federal arrecada 130 bilhões no estado do Rio de Janeiro, em impostos federais, e devolve 20 bilhões. Então, enquanto o Rio aprofundar nessa crise, a Receita Federal no Rio de Janeiro também cai. Então, é uma responsabilidade, é uma necessidade que o governo federal participe de forma efetiva da solução dessa crise. Não adianta mandar 300 homens para cá, num estado que tem 17 milhões de habitantes. Essa compreensão é fundamental. O estado de Janeiro está entre os dois estados que menos gasta com funcionário público ativo. Não existe ponto importante onde cortar. Já foi cortada, a despesa já caiu muito. Então, a participação federal é fundamental, senão as crises, as consequências podem ser imprevisíveis. Mas se eu ver com algum otimismo a perspectiva para o Rio em relação a emprego, em relação, inclusive ao comércio também, que depende do emprego, né? Olha, a incerteza no campo nacional com o agravamento da crise é muito grande. No estado do Rio de Janeiro, enquanto nós não conseguimos botar os nossos salários em dia, por exemplo, agora foi preso um empresário que é um dos principais fornecedores de comida para a área presídios. A qualidade da comida do presídio já vem caindo pesadamente porque tem um atraso muito grande de pagamento das empresas, né? Eu não estou preocupado com a empresa, estou preocupado que pode ter, inclusive, rebelião em presídio, né? Com a queda da qualidade, com não pagamento, com corte de fornecimento. Então, é uma situação dramática e para o estado do Rio de Janeiro sair dessa crise é uma necessidade, é uma responsabilidade do governo federal estar participando efetivamente aqui. Obrigado, professor. Cecília? Obrigada, Pedro. Agradeço também ao professor pelas informações.